Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Engasgada. Isso. Pois é. Tá, vocês temperaram bem, né? E eu esqueci de fazer isso. Tá bem. E nós damos continuidade à nossa conversa aqui sobre o livro O que é o Espiritismo. Nós continuamos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e nós estamos no tópico que fala comunicação com o mundo invisível. Estamos falando de mediunidade, dos vários tipos de mediunidade, das aparições, conforme falamos no último programa, das manifestações, certo? E hoje nós damos continuidade no item 30, quando Kardec nos traz a seguinte reflexão. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo. Nós sabemos que nós somos seres trinos, espírito, perispírito e corpo físico. E o espírito, através do perispírito, age sobre o corpo físico, que participa então do mundo do orbe, onde nós estamos encarnados. E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e de outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação e mesmo dos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Basta ver o avião, né? É uma coisa impressionante. Você vê um Airbus daquele tamanho, com tanto peso, né? E uma coisa impressionante, né? O poder desses fluidos, desses motores, né, que fazem, mantém o avião no ar. No ar. Mas ele mantém pelo movimento, né? Porque se dá sustentação a ele. Se parar a velocidade, ele cai. Certo? Por isso que a gente diz que o avião não para consertar. Certo? Quando está viajando, não para consertar. E, terminando aqui essa reflexão, diz que é igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente. Quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, ele usa, certo? Fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. É muito interessante isso aí, Aloísio, porque é um alerta para os médiuns, né? O médium desequilibrado, né? Uma coisa é você ter a sua mediunidade, o seu perispírito, seu corpo físico utilizado por um espírito bom, né? Com um propósito útil. Outra é você, em desequilíbrio moral e, consequentemente, mediúnico, ter espíritos mal intencionados se apossando, como diz aqui Kardec, das suas possibilidades mediúnicas, né? Ele fala aqui, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus. Imagine você sendo controlado, né, por entidades mal intencionadas. Não é outro motivo de tantos médios aí estarem desequilibrados. Eu botei uma observação, nesse se apossa, eu botei a observação usa. Usa, é isso aí. Entendeu? Porque, em realidade, essa posse é relativa. Ela é momentânea. E momentânea. Entendeu?
Pode ficar até uma coisa mais permanente. No caso, sobretudo, de um processo obsessivo grave. Processo obsessivo. Mas, em geral, como os espíritos gostam de se manifestar, em geral, o espírito manifestante, ele usa os meios que o encarnado, o médium encarnado, disponibiliza para que ele possa, então, fazer uso das suas... emanar as suas ideias e que essas ideias, através do médium, possam ser percebidas. Então, é interessante, porque essa questão, ela traz uma série de observações. A gente diz normalmente que a mediunidade, ela é realizada de perispírito a perispírito, né? Mas o perispírito é matéria. Então, na realidade, ela é realizada de espírito a espírito, através dos respectivos perispíritos. Certo? E o médium, quando recebe, então, essa manifestação, ele vai acionar, através do seu perispírito, vai acionar o seu corpo físico, para que haja essa exteriorização dessas ideias através da escrita, da fala, certo? E de uma série de outras modalidades. Certo? Maria de Fátima Miranda está ali perdida. Já se achou? Já achei. Não já achou? Não, você já me ajudou. Item 30. Né? Jamais estaria perdida. Terminamos o item 30. Imagina se ela está perdida, hein? Pô, só Jesus na causa. Só Jesus na que Jesus nos conduza. Mas isso que a Luiz está falando está tudo interligado, né? O espírito, perispírito e o corpo. No encarnado. No encarnado, né? Então, quando o espírito atua na mente, ele está atuando também no perispírito, ele está atuando no corpo físico. E aí eu repito, né? O médium, o Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, ele publica o livro A Loucura sobre um Novo Prisma. E lá ele deixa claro que grande parte das pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos da época não eram loucos, eram médiuns passando exatamente por esse processo aqui de perseguição, de obsessão, desequilíbrio, os espíritos controlando a mente desse médium e deixando os médiuns tidos à época como loucos, né? Até porque a gente fala de médium, a gente pensa logo no médium que está na casa espírita trabalhando. Não necessariamente. Porque médium, qualquer um de nós pode ter uma mediunidade ostensiva. Quantos médiuns tem por aí que nem religião tem, ou se tem religião, não levam a sério e estão nessa situação, Miranda? É muita gente, a gente tem visto isso, porque mesmo médium de casa espírita, a gente vê nessa situação, muitas vezes estado de grande perturbação. Imagina o médium que não tem o conhecimento. Isso, e vamos mais além, porque independente de trazer essa mediunidade com compromisso mediúnico ou não, o homem onde ele estiver, ele pode se fazer instrumento do bem ou do mal, não é? Porque ele tem o perispírito, está encarnado, e o desencarnado preservou o seu perispírito. Então, pelas intenções, o homem, mesmo não sendo esse médium que vem com a responsabilidade de trabalho no bem, ele, por invigilância, ele pode ser instrumento de um espírito que tem o objetivo de ferir ou fazer o mal. No momento transitório, ele não tem aquela mediunidade de se comprometer, de chegar à casa espírita. É nisso que nós somos todos mais ou menos médios. Por quê? Porque trazemos o perispírito e essa conexão pode ser feita a qualquer momento. E o homem de bem, aquele que não conhece nada de religião, nem se interessa, mas ele tem uma noção de responsabilidade ética em sociedade, ele é um instrumento do bem por onde passa. E momentaneamente o espírito pode, numa aproximação perispiritual, executar qualquer ação nobre através dele, sem ele ter conhecimento de que foi uma outra inteligência que agiu ali. Existe ainda um pouco de confusão com duas afirmativas que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que contém a doutrina dos espíritos. A primeira delas é que todos somos médiuns. Sim. Todos nós temos a possibilidade
de, através de influências da espiritualidade, nós emitirmos alguma coisa que venha da espiritualidade sem até nós termos a ideia, a noção disso. E a segunda coisa é que no Livro dos Espíritos nós aprendemos que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Então, nós somos todo o tempo influenciados ou sofremos influência dos espíritos. Todos nós temos um anjo da guarda, não é isso? E esse anjo da guarda, o tempo inteiro, busca nos influenciar para que nós nos coloquemos, nos portemos de acordo com os valores morais, com os valores do bem, não é? Então, nós sofremos influências. E essas influências, elas serão sempre uma consequência da nossa sintonia espiritual. Porque se nós sintonizamos com bons espíritos, nós teremos boas influências. Se nós sintonizamos com maus espíritos, nós teremos mais influências. Então, influenciados todos somos. Como nós agimos em cada situação dessas, vai depender da nossa educação mediúnica, certo? Da nossa capacidade de nós controlarmos aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Porque senão o médium estaria perdido, certo? O médium, como uma esponja, certo? Que absorve com facilidade os fluidos, ele estaria perdido se ele não tivesse a possibilidade de controlar, de filtrar o uso, certo, dessas percepções para um lado, para o bem ou para o mal, certo? Então, o problema todo da mediunidade, que todos somos médiuns, todos somos influenciados, é que nós temos que entender, aprender e botar em prática aquilo que aprendemos na seleção, no filtro, como lembrou a nossa sábia Miranda. Misericórdia. Eu estava escolhendo olha aqui a cara o adjetivo, certo? Você se antecipou, certo? A nossa sábia Miranda tem que aprender a ser um filtro, né? E tem essa condição. No momento em que perde esse controle, ou por sistematicamente estar entregue a coisas negativas, ele estará sendo um joguete na mão dos espíritos zombeteiros, brincalhões e até maus espíritos mesmo, né? Até obsessores, certo? Então é muito importante que nós entendamos isso, porque a mediunidade ela existe, independente de espiritismo ou não espiritismo. A mediunidade está escrita no Antigo Testamento há milhares de anos atrás, certo? Como presente. A materialização está presente no Antigo Testamento. Então sempre existiu essa influência e essa presença e essa manifestação da espiritualidade em nossas vidas. Sempre presente. Agora, cabe a nós sabermos como isto funciona e termos a capacidade de, pelo nosso comportamento, pelo nosso padrão moral, nós estarmos sintonizados com bons ou maus espíritos. E aí a gente tem no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E aí logo em seguinte, o capítulo seguinte, é a influência moral do médium. São dois capítulos muito importantes, né? Mas essa questão da influência moral, ela é fundamental, porque você pode não ser espírita, você pode não ser um médium atuante, você pode ser um médium natural, como a Luiz estava explicando, mas se você moralmente é uma pessoa que procura se esforçar na prática do bem, é uma pessoa íntegra, de caráter, se esforça, né? Como se diz aí o espírito de verdade, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Você vai estar seguro em relação à sua mediunidade. Agora, se moralmente a gente se entrega aos vícios, aí sim, esses espíritos, seguindo esse mesmo princípio que foi lido aqui no livro, que é o Espiritismo,
no item 30, né, desse capítulo 2, esses espíritos vão se apossar, né, das possibilidades mediúnicas daquela pessoa para obterem prazer, que eles não têm mais o corpo físico. E o prazer que eles querem sentir é exatamente o prazer que o corpo físico proporciona. Eram as sensações. As sensações que o corpo físico proporciona. Então, se o médium é viciado em sexo, ele vai ter espíritos que são viciados em sexo, que vão se aproximar dele, vão se apossar das possibilidades dele, como diz Kardec, para ter esse prazer. Se é drogas lícitas ou ilícitas, da mesma forma. Então, são questões que todos nós precisamos estar atentos para não sermos vítimas de um processo natural que ocorre, né, perispírito a perispírito, e que atinge o corpo físico, e muitos médicos muitas vezes não conseguem descobrir o diagnóstico de uma pessoa porque a doença está manifestada no corpo físico, porém o médico não descobre a causa, que é uma causa que os espíritos chamam de vampirismo. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? E enquanto vocês estavam falando, nós estávamos refletindo a necessidade das reencarnações para a educação do espírito, não é? E quando a família tem a maturidade já desse objetivo de educar, facilitem muito a vida do ser, não é? Porque quando essa educação ela tem início na infância, desde muito cedo o ser vai ter essa noção de responsabilidade com as atitudes em sociedade, dentro e fora do lar. Ainda vai estar no nível de imperfeição, porque por conta do nosso estágio evolutivo, mas vai ser alguém que facilmente será convidado a uma reflexão quanto a essa responsabilidade das suas ações, não é? É nisso que nós vamos encontrar pessoas que nunca tiveram oportunidade nenhuma de conhecer, aprofundar, estudar, pesquisar sobre certos assuntos que a doutrina espírita nos traz, mas já traz alguma coisa que desde a infância teve como princípio o caráter, a bondade, a dignidade, a fraternidade. São valores que, quando são colocados para o ser ainda na infância, ele vai chegar à fase adulta, ainda que ele apresente certos comportamentos, mas ele facilmente é trazido para o eixo da responsabilidade por conta da educação que recebeu no lar. Nós estamos falando aqui a respeito muitas vezes dos tratamentos e inclusive dessas internações de pessoas que apresentam um comportamento perturbado, e quando na realidade é uma mediunidade não trabalhada, certo? E nós vemos em muitos casos, muitos mesmo, certo? A medicina voltada quase que exclusivamente para as consequências, certo? Não para as causas, certo? Então você tem uma dor de cabeça, te dão um analgésico, ou então faz um implante dentário, certo? E tem dor, aí toma um analgésico, mas daqui a 6 horas passou esse efeito. Então nós temos que buscar a causa, certo? E trabalhar na causa, e não apenas no efeito. E a causa está sempre no espírito. Então nós temos que trabalhar no espírito. Isso. Porque quem pensa é o espírito, não é o corpo físico, não é o perispírito. Quem pensa é o espírito. Nós temos uma ideia errada de que quem pensa é o cérebro. Não é não. O cérebro é o veículo em que o espírito se usa para manipular o seu corpo físico, através do sistema nervoso central, essa coisa toda. Mas a força toda está no espírito. E é aí que nós temos que trabalhar. E quando nós falamos de mediunidade, continua a mesma coisa. Nós temos que trabalhar no espírito, no seu padrão moral, para que cada vez mais ele tenha sintonia com os bons espíritos que não nos causam mal, absolutamente. Então é uma consequência daquilo que nós temos que ter atenção maior. É isso aí. Você que está chegando agora, programa O que é o Espiritismo, aqui no Luz na Penumbra. Nós estamos no capítulo 2, Comunicação com o Mundo Invisível, e agora vamos iniciar o item 31. Eu não sei, porque esse item 31 é muito grande e é muito importante. Ah, é? Certo?
talvez fosse o caso a gente ampliar um pouquinho mais. E começar o 31 no próximo programa, né? Então eu vou lembrar de algo enquanto a Luiz estava falando. Porque quando nós vamos ler o livro A Loucura sob o Novo Prisma, que o Dr. Bezerra de Menezes, ele conhecia as atitudes do filho, a maneira do filho, né, se portar, e quando ele começa com distúrbio de comportamento, ele imediatamente percebe que tem algo errado, que ele não conhece a origem, não pode atestar, e aí quando ele começa a buscar socorro na casa espírita e encontra-se com o adversário de outras jornadas que estava utilizando o filho para inquietar o Dr. Bezerra e fazê-lo sofrer, não é? Aí mostra exatamente isso. Quantos casos são tidos como simplesmente fosse a coisa de fora e na realidade tem a influência espiritual, é o que o Aloysio acabou de falar. Nós não estamos isentos disso, não. Mesmo que nesta oportunidade de reencarnação, nós estejamos levando uma vida boa, de acordo com a lei divina, nós não estamos livres do nosso passado. Nós carregamos conosco, certo, um baú, certo, de malfeitos que nós cometemos no nosso ontem. Tá? Então é muito importante que nós estejamos sempre atentos, prevenidos, para que não nos deixemos levar por insinuações. Um exemplo que todos nós conhecemos é Divaldo Pereira Franco, com uma vida que todos nós conhecemos. Ele sofreu uma obsessão, uma influência negativa de um espírito que queria se vingar dele por um passado mais remoto durante 40 anos. Certo? Vocês imaginem 40 anos sistematicamente, porque a obsessão é um processo de desvio para o mal sistemático. Certo? Sistemático. Então você imagina 40 anos dentro dessa situação. E o que acontece? Ele, primeiro, não cedeu. Segundo, continuou fazendo bem. E a espiritualidade age. A espiritualidade nunca está desatenta a essas questões. E o que aconteceu? Um belo dia, deixaram a porta lá da obra social dele, na Mansão do Caminho, um cestinho com uma criança dentro. Certo? E o espírito, ele pegou a criança e acolheu. E o espírito obsessor perguntou: você vai acolher essa criança? Vou. Como todas as outras que eu já acolhi com muito amor, vou acolhê-la sim. E ele perguntou: mas mesmo você não conhecendo, não sabendo quem é? Não, vou, com muito amor, vou acolher. E o espírito então desabou, porque aquele espírito que estava ali encarnado naquela criança havia sido a mãe desse obsessor. E ele, quando sentiu a mãe acolhida, ele desabou. E com o tempo, ele confirmando aquilo que Divaldo havia afirmado a ele tornou-se, mudou e tornou-se um auxiliar de Divaldo na sua obra. Então nós vemos que o bem sempre prevalece, mas depende da nossa perseverança em cumprirmos a lei divina, em amarmos, para que nós possamos caminhar dentro dessa linha que é o amor, que nos levará sempre a um final que todos nós desejamos. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, mas fiquem tranquilos, semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, agora iniciando o item 31 deste capítulo 2. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano 1859. Nós estamos falando lá sobre os médiuns inertes. Eu, Renato Souza, e hoje aqui, excepcionalmente, durante alguns dias aí, ele, meu outro parceiro, Francisco de Assis, o famoso Chiquinho. Seja bem-vindo, Chiquinho. Obrigado a todos mais uma vez, uma ótima noite a todos, que nós possamos contribuir de alguma forma com esse estudo. Exato, e aí as pessoas estão perguntando, cadê o Bill Fabiano? Bill Fabiano vai voltar, calma que ele vai voltar. Ele está lá com os compromissos de trabalho, não é? Assoberbado lá, e assim que as coisas se organizarem, né? Nosso querido Bill, meu outro parceiro, vai estar de volta aqui, tá bom? Enquanto isso, nós vamos aqui, Chiquinho, né? Lá na técnica, ele, nosso Pardal, né? Nos auxiliando e vamos em frente aqui, Chiquinho. 1º de março, opa! Vamos nós, dia do trabalho, não é isso? Dia não, 1º de maio, 1º de maio, isso, mas 1º de março também é aniversário, tem um aniversário 1º de março aí. É mesmo, Renato? E de quem é, Renato? É aniversário aí importante aí, tem algo importante aí, não é? Ligado à cidade do Rio, ligado a alguma coisa assim, não tem não? Verdade. Tem alguma coisa assim, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui e vamos falar sobre isso já, com certeza. Bom, Chiquinho, estávamos falando aqui, né, sobre os médiuns inertes, e nós estamos em outubro de 1859, tá? Então vamos dar continuidade à leitura, tá? Eu vou trazendo aqui a leitura, a gente vai dando, né, fazendo aquelas paradas, comentando, tá bom? Então continua Allan Kardec dizendo assim, ó: no médium intuitivo, o espírito atua sobre o cérebro, que transmite pela corrente do sistema nervoso o movimento ao braço, e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência daquilo que produziu. O ato precede ao pensamento. Ao médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e mesmo algumas vezes o procede. É, então, o pensamento do espírito que atravessa o pensamento do médium. E se algumas vezes eles parecem se confundir, sua independência não é menos manifesta quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que ele não pode saber, ou inteiramente contrárias às suas ideias, à sua maneira de ver, às suas próprias convicções. Em uma palavra, quando ele pensa branco e escreve preto. Há, por outro lado, tantos fatos espontâneos e imprevistos que a dúvida não é permitida a quem foi capaz de observar. Vamos dar uma paradinha aqui, não é? Pra gente já comentar alguma coisa, né, Chiquinho? Tem alguma coisa aí pra gente trazer, né? Sim, é importante a gente considerar aqui que existem médiuns intuitivos e médiuns que são semimecânicos, né? E nesses a faculdade acontece de maneira que ele não percebe os eventos, enquanto no intuitivo ele recebe e compreende parte da situação, embora ele possa até interferir, não é isso, Renato? De acordo com a circunstância, né? Atrapalhar o espírito comunicante como influenciá-lo também. Sim, com certeza. A gente precisa entender que há sempre uma interferência, não é? E aí independe do aparelho pelo qual o espírito está fazendo uso. Se ele é intuitivo ou se ele é mecânico, vai haver sempre uma interferência perispírito a perispírito, não é? De alguma forma, tá? No caso do médium mecânico, essa interferência, ela é muito mais, né, abrangente, porque ele chega, toma o braço, né, e é o pensamento dele quem vale, e aí ele não sabe nem o que ele está escrevendo, ele não tem noção do que está passando por ele ali e está chegando, né,
e está sendo passado através do papel, da psicofonia e etc. E só quando termina, na maioria das vezes, o texto é que ele vai ter uma impressão daquilo que ele escreveu, não é isso? Exato. E muitas vezes, né, eles são tomados por uma circunstância, né, que eles desconhecem. Não sabem o que está se passando no entorno, se está dia ou se está sol, se chove ou se faz frio, ele não tem noção. Mas ali acontece, então, um apagão de sua consciência e nesse instante é tomado pelo transe. E o transe, então, ali é passado para ele as instruções necessárias que ele vai passar para o texto. Exato, perfeito. Com certeza. E aí, né, a gente vem trazendo aqui na Revista Espírita todas as explicações que nós precisamos a respeito disso, não é? A gente estava falando a respeito do 1º de maio, do 1º de março, não é isso? Eu não falei? 1º de março é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. É isso aí. Agora, as pessoas confundem, dizem que o dia 20, né, de janeiro... De janeiro. Não, 20 de janeiro é o padroeiro da cidade. Não é? Isso aí, São comemoração Sebastião. ao padroeiro. Então você não tem um feriado no dia 1º de março, que é o aniversário da cidade, e vai completar lá seus mais de 400 e tantos anos, não é isso? E aí a gente já tem, com certeza, alguma referência. Eu sabia que tinha alguma coisa, Chiquinho. Isso aí. Desculpe minha confusão, é porque são muitos M's, né? Março, maio. Sim, com certeza. Está esclarecido. Então continua Allan Kardec dizendo assim, ó: o papel do médium é aqui o de um intérprete que recebe um pensamento estranho, que o transmite, que o deve compreender para o transmitir e que, todavia, não o assimila. Olha, é importante isso aqui, eu vou até parar aqui, porque ele fala de uma coisa super... coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o papel do médium. Ele precisa estabelecer um diálogo com o espírito, ele precisa interpretar o que está sendo passado, né? É algo muito importante, ele é o intérprete. Muito embora ele não seja intuitivo, seja mecânico, mas os espíritos fazem uso da capacidade dele para poder trazer também alguma coisa, né, Chiquinho? E as pessoas podem até levantar a questão da seguinte forma: é necessário o médium mecânico ainda ser doutrinado ou ainda educar a sua mediunidade? E a resposta para essa pergunta é sim. Porque quanto mais entendimento ele tiver a respeito da faculdade que ele tem, mais daquela característica começa a se tornar uma outra evolução, uma evolução a respeito da sua própria faculdade. Ao invés dele não ter mais nenhum tipo de conteúdo a ser assimilado, ele passa a fazer parte e ser integrante do efeito. Então, a partir daí, ele progride na sua própria faculdade. Sim, perfeito, né? Ele vai dizendo aqui, ó: é assim que isso se passa nos médiuns falantes, que recebem o impulso sobre os órgãos da palavra, como outros o recebem no braço ou na mão, e ainda nos médiuns audientes, que ouvem claramente uma voz que lhes fala e lhes dita o que devem escrever. E que direis dos médiuns videntes, aos quais os espíritos se mostram sob a forma que tinham durante a vida? Que eles vêm circular ao nosso redor, irem e virem com a multidão que temos sob os olhos. E os médiuns impressivos, que sentem os toques ocultos, a impressão de dedos, mesmo de unhas que marcam na pele e deixam um vestígio. E este fato, né, ele vem dizendo, o fato, de um ser que nada tem da matéria? E os médiuns de dupla vista que, perfeitamente despertos e em pleno dia, veem claramente o que se passa à distância? Não é uma faculdade própria, um gênero de mediunidade? A mediunidade é a faculdade dos médiuns. Os médiuns são as pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que podem lhes servir de intermediárias. Tal é a definição que se encontra no pequeno dicionário aqui em francês, que eu não vou me arriscar a falar. Eu também não. Né? Enfim, um dicionário, né? É o que a gente entende, um dicionário em francês aqui que ele vem falando, né? De Napoleão Landais e até o presente
ela nos parece dar exatamente a ideia. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito da mediunidade do Chico. A gente sabe pouco da mediunidade do Chico, né? E o Chico escrevia coisas que ele não sabia, né, Chiquinho? Na maioria das vezes, né, Renato? Que ele não tinha conhecimento. Inclusive, quando ele pega as obras de cunho mais científico, né, do André e tudo mais, né, ele... disse, não, você sabia disso, Chico? Ele disse, não, eu fiquei sabendo depois. Eu fui ler, né, eu fui aprender sobre aquilo. E aí os espíritos fizeram uso dele, da mediunidade dele, para trazer isso, mecânica. No fato de ser mecânica, facilitou, não é? Porque ele não pode haver uma interferência dele naquilo que estava sendo escrito e que precisava ser passado. Esse é um fato importante, não é? Esse é um fato importante. Mas tem um outro fato importante também, que é a questão da entrega dele, não é? Da devoção dele, da responsabilidade dele como instrumento mediúnico, né, Chiquinho? Eu bem lembrando essa situação do Chico e a questão do conhecimento que ele detinha a respeito dos livros que ele escrevia, ocorreu uma situação, que segue a narrativa também no Pinga Fogo, em que no primeiro livro, o Parnaso, e os espíritos se encontravam próximo a ele, e ele não encontrava, o Chico, condições, né, de se concentrar, embora pudesse se concentrar, já tivesse aquele treinamento todo, de começar a escrever as instruções que os espíritos traziam, né, que são um livro de poesia, mas o Chico não tinha conhecimento assim. E então Emmanuel fala para ele, Chico, tem de tornar isso natural em você. Se não for assim, você não vai ser capaz de conseguir escrever o que eles têm para trazer. Aí Chico olha para Emmanuel e diz assim, mas Emmanuel, a minha cabeça é muito pequena em relação a deles, eles têm a cabeça muito grande. Ele, calma, Chico, vou te dar uma orientação. Ao final da tarde, você vai cuidar das suas plantas. E ali você vai começar a se aproximar desses espíritos. Então o Chico foi à tardezinha, pegou a sua latinha com água e começou a regar as plantinhas. E a partir daquele momento, por incrível que pareça, uma atividade com a qual a gente não diria que seria uma forma de canalizar, mas que os espíritos começaram a se utilizar da cabeça do Chico, das instruções que o Chico tinha, e começou a escrever a poesia. Entendam, a partir de uma outra condição, ele passou a absorver as instruções dos espíritos. Claro, cada um dentro da sua necessidade, do seu merecimento e do esforço que era necessário realizar. Uma atividade que era comum ao Chico, que também passou a ser parte do seu instrumento de psicografia. Exatamente, muito bom. Ele continua dizendo assim, não contestamos a utilidade dos instrumentos que o senhor Brassur, né? Designa sob o nome de médiuns inertes, nome que está perfeitamente livre para lhes dar, né? Se julga útil lhes fazer uma distinção, eles têm incontestavelmente uma vantagem para as pessoas que nada viram ainda. Mas, como a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se compõe de pessoas que nisso estejam no início, cujas convicções estão formadas e não faz nenhuma experiência tendo em vista satisfazer a curiosidade do público, que ela não convoca as suas sessões, a fim de não ser perturbada em suas pesquisas e em suas observações. Esses meios primitivos não lhe ensinariam nada de novo. É por isso que ela emprega meios mais rápidos, uma vez que ela tem uma experiência bastante grande da coisa para saber perfeitamente distinguir a natureza das comunicações que recebe. Aí a seriedade do trabalho, das reuniões, não é? Dos assuntos que vão ser abordados, os temas, até para que não seja alvo lá de espíritos que, né, descompromissados e tudo mais. Daí a necessidade do estudo e da educação da mediunidade, não é isso, Sim, Renato? sim, com certeza. Não é?
Continua ele dizendo: não seguiremos o senhor, né? Esse senhor que foi citado, em todos os raciocínios sobre os quais apoia a sua teoria. Temeríamos os enfraquecerem, os trocando e na impossibilidade de os reproduzir integralmente. Preferimos enviar aqueles dos nossos leitores que quiseram dele tomar conhecimento ao jornal que ele redige, com um incontestável talento, e no qual se encontrarão, sobre o mesmo assunto, artigos do Sr. Julius, né, muito bem escritos, que não têm senão erro aos nossos olhos, o de não estarem precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, sem o que há muitas perguntas que ele julgaria supérfluas. Aí, bacana, né? Porque existem as perguntas que devem ser formuladas, mas também a gente tem que ter muita atenção às questões que não têm relevância, né? Não se encontra um respaldo na doutrina, né? Ou dentro daquele estudo que ele estava ali cerceando, né? Sim. Uhum. E ele vem dizendo aqui, olha, em resumo, nós persistimos de acordo com isso, né? De acordo nisso com a sociedade espírita, em considerar as pessoas com os verdadeiros médiums, que podem ser ativos ou passivos, segundo a sua natureza e a sua aptidão. Chamamos, se querendo, os instrumentos de médiums inertes. É uma distinção talvez útil, mas se estaria em erro, lhe atribuindo o papel e as propriedades de seres animados nas comunicações inteligentes. Dizemos inteligentes porque é necessário ainda fazer a distinção de certas manifestações espontâneas puramente físicas. É um assunto que temos tratado amplamente na revista. E aí ele vem falar aqui das manifestações, não é? Vem falar das puramente físicas, não é? Puramente, a gente pode dizer, até anímicas. Exato. Né? Anímicas, ou seja, o que é anímico, o que é ânima? É você, a tua própria alma, é o teu eu. Não é isso, Chiquinho? Tudo aquilo que tem na condição do médium, né? Que ele mesmo carrega consigo, né? De suas experiências particulares, pessoais, do seu convívio diário e traz à tona no momento do transe ali mediúnico, né? Vamos usar a palavra transe para a gente poder distinguir o momento antes e depois do efeito ali da mediunidade, né? Sim, com certeza. Bom, fechamos o capítulo, né? Fechamos essa parte aqui da revista. E agora o Allan Kardec vai tratar de um outro assunto, que é o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 29 de julho de 1859, sessão geral, né? E ele vai fazer uma leitura da ata e dos trabalhos da última sessão, tá? E vem fazendo aqui, lógico, evidentemente, importantes apontamentos, tá? E a gente vai começar a trazer aqui. Então vamos lá. Comunicações. Fatos curiosos de previsão de morte e de advertência de além-túmulo, chegados aos senhores Chamissot e de Bruneau, emigrantes que moraram, né, em Coblentz, em 1794. O outro, a senhora Condessa C.H. Reticências. É um mistério. Mistério, né? Porque não é para publicar o nome, né? Não é para falar do nome, mas vamos nós. Observações microscópicas e analíticas sobre a matéria da escrita direta, tá? E aí ele manda a gente ver lá a revista de agosto de 1859. É bom depois dar uma olhada, mas ele deve fazer aqui alguma referência a ela. Vamos lá. Leitura de uma carta em resposta à remessa da evocação do Sr. J. da Sarthe, feita na sessão de 22 de julho. Estudos. Perguntas complementares relativas ao repouso dos espíritos. As respostas não parecem à altura do espírito evocado, do qual não se reconhece nem a clareza, nem a precisão habituais. Não dando essas respostas,
nenhuma solução satisfatória, a sociedade não as tem em nenhuma conta. Lembra do crivo que ele falou lá em cima a respeito dos assuntos impertinentes, né? Pertinentes e tal? Sim, sim. Então, exatamente, né? Equiparar as respostas assim com as questões que são levantadas, né? Exato. Perfeito, né? E engraçado que perguntas sobre o repouso dos espíritos. O espírito não repousa, ele precisa de repouso? O espírito despojado da carne? Não, né? Vem falando sobre essas questões. Existem pausas, né? Intervalos, né, de recuperações. Para recuperação, para refazer fluidicamente, né? E tudo mais. Enfim, né? Orações, lugares com músicas, nosso lar tá aí, né? Exatamente. O filme do André Luiz, né? Ele exemplifica bem essa parte, né? Aliás, nós tivemos uma estreia há 2 meses atrás, né, Chiquinho? Sensacional. Que filme sensacional esse filme. Olha, quem ainda não foi ver, por favor, não perca essa oportunidade de assistir o filme. Você vai ser tomado pela emoção. E as emoções que você sentir lá vão, sem dúvida nenhuma, trazer muitos esclarecimentos, né, Francisco? O Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, é uma carga emocional em nossas vidas, né? É uma luz de esperança. Pode ter certeza que o Wagner de Assis, ele caprichou bem nessa medida aí, bem inspirado certamente, e ele vai comover. Essa é a palavra, né, Renata? Comover as suas emoções, pode ter certeza. Perfeito, com certeza. Até, olha, a atuação de cada um lá, de cada ator, vai trazer, sem dúvida ali, não é? A ideia do que precisa passar, o sentimento que precisa passar, a informação, o esclarecimento e tudo mais, não é? Uns assim mais ostensivos, outros menos, mas todo mundo ali imbuído de passar o ensinamento, né? Que é muito, muito mais importante, com certeza, né? Olha, ele vai tratar aqui agora de perguntas dirigidas a François Arago a respeito das respostas equivocadas acima. Ele disse que o espírito que respondeu não foi aquele que se chamou. Esse espírito, acrescentou ele, não é mau, mas é pouco avançado e incapaz de resolver certas questões, se lhe deixou fazer para vos exercitar na apreciação das respostas e lhe dar a ele mesmo uma lição. Interessante que ele fala que o espírito não é mau. Mas não é um espírito comprometido. Entra né? naquela questão, brincalhão, né? Exatamente. Né? Não é mal. Você ser brincalhão não significa dizer que você é mal e tal. E aí, enfim, tem uma série de questões que você precisa levar em conta, né? Que, enfim, a gente... para poder classificar, né, Chiquinho? A gente vai encontrar, assim como na própria vida encarnada, diversos tipos de espíritos, né? Uhum. Então não foge que nós criemos um crivo daqueles espíritos que estarão se apresentando. E é importante reconhecermos até porque poderíamos atendê-los em suas necessidades de maneira mais ampla. Exatamente, né? Exatamente. Então ele diz, olha, porque isso pode acontecer nas reuniões, espíritos podem se apresentar e se passarem por outros, né, Chiquinho? Não tem isso também? Ou não? Com certeza. Quantas vezes já ouvimos dizer, né? Eu sou Bezerra, né? Né? Por exemplo. Tem que se tomar muito cuidado, né? Exatamente, né? Interrogar os espíritos para ver se eles provêm realmente de Jesus, né? Disse o apóstolo. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Não é? E aí dos falsos profetas, não é? E a gente precisa estar muito atento. Chiquinho, olha, o Rio de Janeiro foi fundado em 1º de março de 1565. Caramba, né? hein? Nosso historiador aqui, Pardal, foi lá pesquisar, trouxe pra gente 459 anos, olha, bastante tempo. Bastante tempo. Legal, essa cidade é maravilhosa, apesar dos problemas, apesar de todas as situações. Vamos orar muito pelo Rio de Janeiro, né? Assim como devemos orar por todos e por tudo, com certeza. Tá acabando, Chiquinho. É isso aí, Renato. Passa muito rápido. É isso aí, chegando ao final do programa, né? É isso aí, com certeza. Nosso querido Bill, um grande abraço para ele, não é? Tá trabalhando lá nas terras de Saquarema, enfim. Mas logo, logo o Bill vai estar de volta. Próximo programa, sexta-feira que vem, a gente tá de volta. Chiquinho, grande abraço, obrigado, tá? A todos uma ótima noite. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.